Parece que dessa vez os ucranianos apostaram alto demais. Você vai entender o porquê agora neste vídeo. O que acontece? Já há um certo tempo, os ucranianos resolveram gastar sua energia lançando drones e lançando mísseis. Isso quando eles tinham mísseis, perceba que praticamente o estoque de míssil acabou, não tenho ouvido falar de lançamento de mísseis no território russo ultimamente, já há um bom tempo, né? Mas continuam com os drones. Teve um período atrás que eu escutei até os Estados Unidos, até os americanos, dizendo para a Ucrânia ter cuidado com alguns ataques. O que acontece? Você precisa entender que o mundo globalizado do jeito que é hoje, muitas empresas pelo mundo inteiro têm suas sedes, por exemplo, no caso de petróleo. Então, Chevron, ExxonMobil, né, e tantas outras empresas que são americanas, mas que têm parcerias com outros países, tem porcentagem, tem formato de joint venture. É muito comum o sistema de joint venture, né? Tem uma empresa se instala na localidade, utilizar uma mão de obra qualificada que, teoricamente, existiu até um tempo atrás, daquela empresa que tinha quebrado. Então, é um risco para todo mundo, principalmente para quem está se instalando lá, mas é uma forma mais eficiente e rápida. E os americanos gostam, os chineses fazem muito isso, principalmente chineses, tá? Americanos que, na realidade, copiaram deles, né? Os americanos. Mas o fato todinho é que, em alguns desses ataques, os ucranianos estão, na realidade, atingindo refinarias ou gasodutos de Chevron, da Exxon, em território russo. Vou mostrar até aqui ó, na matéria. A matéria saiu na Reuters. Tá? Então, é aquilo que acontece. É um ataque de drone atingindo exportações, regiões de exportação de transporte de petróleo, desculpa, em território russo, mas enviando, por exemplo, do caso especificamente neste ataque que estão reclamando e tudo mais. Deixa eu mudar aqui de posição. Deixa eu vir para cá, para não atrapalhar a leitura aqui, a gente está acompanhando junto. Ó, basicamente, a chamada é o gasoduto CPC, transporta petróleo bruto Kazakh para os mercados globais, fluxos reduzidos devido a danos em estação de bombeamento inspecionados pela empresa, pelo CPC, que é o Caspian Pipeline Consortium. 3, item 3. As empresas americanas Chevron e ExxonMobil detêm participações na CPC e negociações Estados Unidos e Rússia sobre guerra na Ucrânia marcadas para essa... Começou, na realidade, já, e dentre os tópicos está exatamente essa questão também. Tá? Então, não é só... Os americanos não estão só de olho nas terras raras ucranianas. Existe outro problema de mercado que Trump, por sinal, vem dando uma colaboração muito forte, né? Lá nos Estados Unidos já houve a liberação agora para voltarem a trabalhar em alguns setores que até dias atrás estava proibido, né, dentro dos Estados Unidos, mas enfim. Então, o ataque de drone que atingiu recentemente, segundo informa aqui da Reuters, essa estação de bombeamento é um oleoduto na Rússia, em que é enviado para o Cazaquistão e que interfere diretamente com a Chevron e com a ExxonMobil. O ataque, né, na tradução tem um leve erro aqui, normalmente é padrão, né, a greve, né, o ataque que ocorreu um dia antes, no caso ocorreu domingo, de sábado para o domingo, foi praticamente o último ataque mais forte nessa região lá de Rostov, né, próximo a Krasnodar, para ser mais específico, o ataque. O ataque ocorreu no momento em que Marco Rubio estava para se encontrar, no caso, hoje, com Lavrov e tudo mais. Hoje que eu estou gravando, dia 18/2, eu não sei quando é que você está vendo esse vídeo, né? Então, o Caspian Pipeline Consortium, chamado tem várias versões aqui, né? De CPC, é uma das versões. Eu vou evitar usar esse CPC, não, que foi colocar aqui. Eu nem vou citar o que está escrito aqui, senão o YouTube vai dar um bloco bonitão. Mas aí, continuando aqui, né? Pessoal, tudo é o seguinte, ó. 7 drones estavam envolvidos no ataque que chamou de ato de terrorismo. Não especificou que os drones vieram da Ucrânia, mas os ucranianos confirmaram que veio deles, né?
pelo menos 20 explosões foram ouvidas, que é a grande questão. Aí qual é o problema de tudo isso? Além de tudo, dessa questão da Chevron e tudo mais, ó, o oleoduto CPC é a principal rota de exportação do Cazaquistão, que fornece cerca de 1% de petróleo no mundo. A Shell e a italiana Eni, né, também estão entre seus acionistas, assim como o Estado russo. Então entenda que não só são russos envolvidos nesse conflito, nessa questão de gasodutos, de petróleo. Outras empresas de outros países, até italianos, estão no meio do pacote. Shell, a Chevron. Então perceba que não é uma coisa tão simples assim, envolvendo até o Cazaquistão. Então existe uma problemática séria dos ucranianos fazerem ataques, que aí vão estar dizendo, estamos desmantelando o sistema de petróleo russo, só que isso é muito mais complexo. E detalhe, dependendo da região, tem participação de mais empresas de fora do país, tá? Em muitos casos, o governo russo ele é majoritário, tá? Em alguns setores, mas majoritário exatamente nesse acordo que tem, 50-50 muitas vezes, ou 51-49. Então, aparece como se fosse sendo russo, mas em sociedade. Porque você precisa entender que, em alguns casos, os russos conseguem negociar. Então, o gás, beleza, o gás normalmente ele é russo mesmo, né? Lukoil e etc. Ele tem uma porcentagem alta, uma minoria que vem de fora, é estrangeira, ou participação de acionistas russos que tem muito isso. Já no caso de petróleo, de outros casos relacionados ao petróleo, como essa região de Krasnodar, é um caso claro, muito evidente, de que tem presença internacional e, neste caso aí, a presença internacional que o pessoal está reclamando bastante e está na mesa de negociação, tá? Na mesa de negociação entre Estados Unidos e Rússia, lá na Arábia Saudita. Então, em breve, a conta vai chegar e não vai ser nada agradável para os ucranianos.